A introdução do seu trabalho de pesquisa é como um aperto de mão. Ela define o tom para tudo o que segue. Uma introdução forte cativa o seu leitor, atraindo-o para as profundezas da sua pesquisa. Não se trata apenas de apresentar informações, mas de tecer uma narrativa que prenda a sua audiência desde a primeira frase. Pense nos seus livros ou artigos favoritos. O que o fez querer continuar a ler? Foi uma pergunta provocante, uma estatística surpreendente ou uma anedota com a qual se identificou. Esses elementos, quando usados de forma eficaz, podem transformar a sua introdução de banal a fascinante. Lembre-se, a sua introdução é uma promessa ao seu leitor. É a promessa de uma exploração bem pesquisada, bem escrita e perspicaz do tema que escolheu. Certifique-se de cumprir essa promessa. No mundo agitado da academia, os leitores frequentemente se deparam com uma enxurrada de trabalhos de pesquisa. A sua introdução atua como um farol, guiando-os até o cerne do seu trabalho. Ela fornece um roteiro claro do que esperar, garantindo que não se percam no labirinto da sua pesquisa. Uma introdução bem elaborada não apenas resume a sua pesquisa, mas também destaca a sua importância. Ela responde à pergunta crucial: por que o leitor deveria se importar? Ao estabelecer a relevância da sua pesquisa, você desperta a curiosidade do leitor e o incentiva a mergulhar mais fundo nas suas descobertas. Pense na sua introdução como o elevator pitch da sua pesquisa. Você tem um tempo limitado para causar uma impressão duradoura e convencer a sua audiência de que o seu trabalho merece o tempo e a atenção deles. Uma introdução forte é construída sobre uma base de elementos essenciais, cada um desempenhando um papel crucial em envolver o leitor e preparar o cenário para a sua pesquisa. Esses elementos, como peças de um quebra-cabeça cuidadosamente dispostas, se encaixam para criar uma imagem abrangente e convincente. Um dos elementos mais cruciais é o contexto. Imagine ler uma história sem conhecer o cenário, os personagens ou os eventos que levaram ao momento presente. Seria confuso e desorientador, certo? Da mesma forma, o seu trabalho de pesquisa precisa fornecer contexto para situar o leitor no seu tema. Isso envolve apresentar o campo de estudo mais amplo, destacar conceitos-chave e estabelecer as informações básicas necessárias para a compreensão da sua pesquisa. Imagine que você está assistindo a uma peça de teatro. As cortinas se abrem, revelando um palco vazio. Você fica se perguntando: onde estamos? Em que época se passa isso? Quem são os personagens? Sem essas informações cruciais, é difícil imergir na história. Da mesma forma, o seu trabalho de pesquisa precisa de um cenário bem definido. É aqui que você estabelece o território da sua pesquisa, fornecendo ao leitor as informações básicas que ele precisa para entender a importância do seu trabalho. Comece apresentando o campo de estudo mais amplo. Quais são os principais temas, debates ou escolas de pensamento relacionados ao seu tema? Ao pintar um quadro geral, você ajuda o leitor a entender onde a sua pesquisa se encaixa na paisagem acadêmica mais ampla. Seção 5. Identificando as lacunas. Definindo o problema de pesquisa. Todo projeto de pesquisa começa com uma pergunta, um quebra-cabeça ou uma lacuna no conhecimento existente. Essa é a força motriz por trás da sua pesquisa, a razão pela qual você embarcou nessa jornada intelectual. Identificar e articular claramente o seu problema de pesquisa é crucial para envolver o seu leitor. Isso mostra a ele por que a sua pesquisa é importante, por que é relevante e qual a contribuição única que você está fazendo para a área. Comece resumindo o estado atual da pesquisa em sua área. O que já sabemos sobre o seu tema? Existem teorias ou perspectivas conflitantes? Ao destacar o conhecimento existente, você prepara o terreno para revelar as lacunas que sua pesquisa visa suprir.
Seção 6. Traçando o seu curso. Delineando os seus objetivos de pesquisa. Com o problema de pesquisa claramente definido, é hora de traçar o seu curso. É aqui que você descreve os seus objetivos de pesquisa, as metas específicas que você pretende alcançar por meio da sua pesquisa. Pense nesses objetivos como os degraus que o guiarão para responder à sua pergunta de pesquisa. Declarar claramente seus objetivos não apenas fornece um roteiro para sua pesquisa, mas também ajuda o leitor a entender o propósito e a direção do seu trabalho. Por exemplo, digamos que seu problema de pesquisa seja o impacto das redes sociais na participação política de jovens adultos. Seus objetivos podem ser: 1. Investigar as diferentes maneiras pelas quais os jovens adultos usam as redes sociais para engajamento político. 2. Analisar a relação entre o uso de redes sociais e a participação política entre jovens adultos. E 3. Explorar o potencial das redes sociais como ferramenta para promover a participação política entre jovens adultos. Seção 7. Guiando o leitor, revelando a estrutura do seu trabalho. Imagine ler um livro sem capítulos, títulos ou qualquer organização clara. Seria opressor e difícil de acompanhar, certo? O mesmo princípio se aplica aos trabalhos de pesquisa. Sua introdução deve fornecer uma breve visão geral da estrutura do seu trabalho, atuando como um roteiro que guia o leitor pela sua pesquisa. Isso não significa que você precise entrar em detalhes excessivos sobre cada seção. Um esboço simples dos pontos principais que você abordará é suficiente. Por exemplo, você pode dizer algo como: este artigo está estruturado da seguinte forma. A seção 2 fornece uma revisão da literatura relevante sobre mídia social e participação política. A seção 3 descreve a metodologia utilizada neste estudo. A seção 4 apresenta os resultados da pesquisa. Por fim, a seção 5 discute as implicações dos resultados e sugere direções para pesquisas futuras. Seção 8. Da teoria à prática. Exemplos de introduções brilhantes. Agora que cobrimos os elementos essenciais de uma introdução forte, vamos ver alguns exemplos de como esses elementos podem ser combinados para criar aberturas envolventes e eficazes para seu trabalho de pesquisa. Exemplo 1. Em uma era definida por rápidos avanços tecnológicos, a inteligência artificial, ou IA, emergiu como uma força transformadora em todos os setores. De carros autônomos à medicina personalizada, a IA está pronta para revolucionar a maneira como vivemos, trabalhamos e interagimos com o mundo ao nosso redor. No entanto, esse ritmo acelerado de inovação também levanta preocupações éticas, particularmente em relação ao impacto potencial da IA no emprego, na privacidade e na igualdade social. Este artigo investiga as implicações éticas da IA, examinando os benefícios e riscos potenciais associados à sua adoção generalizada. Ao analisar estudos de caso do mundo real e envolver-se com diversas perspectivas, esta pesquisa visa contribuir para uma compreensão mais completa dos desafios e oportunidades éticas apresentados pela IA. Exemplo 2. A mudança climática é uma das questões mais urgentes que a humanidade enfrenta hoje. Seus impactos já estão sendo sentidos em todo o mundo, do aumento do nível do mar a eventos climáticos extremos. Apesar do consenso científico esmagador sobre a urgência de lidar com a mudança climática, ainda existe uma lacuna significativa entre o conhecimento e a ação. Esta pesquisa investiga os fatores que contribuem para essa lacuna de ação, explorando as barreiras psicológicas, sociais e políticas para a ação individual e coletiva em relação à mudança climática. Por meio de uma abordagem de métodos mistos, este estudo visa lançar luz sobre a complexa interação de fatores que moldam as atitudes e comportamentos em relação à mudança climática,
com o objetivo final de informar políticas e intervenções de comunicação mais eficazes. Seção 9. Evitando o plágio, mantendo a integridade acadêmica. O plágio, o ato de usar o trabalho de outra pessoa sem a devida atribuição, é uma ofensa acadêmica grave. Elimina a própria base do trabalho acadêmico, que se baseia no pensamento original e no uso ético de fontes. No contexto da escrita da sua introdução, o plágio pode ocorrer de várias formas, desde copiar e colar texto diretamente, até parafrasear ideias sem reconhecer a fonte original. Para evitar o plágio, é crucial entender o que constitui plágio. Familiarize-se com as políticas da sua instituição sobre plágio e busque esclarecimentos com seus professores, se necessário. Desenvolver bons hábitos de pesquisa. Mantenha um registro de todas as fontes que você consultar, incluindo sites, livros, periódicos e até mesmo anotações de aula. Usar aspas apropriadamente. Ao citar diretamente as palavras de outra pessoa, coloque o texto entre aspas e forneça uma citação. Parafrasear de forma eficaz. Ao parafrasear as ideias de outra pessoa, certifique-se de expressá-las com suas próprias palavras e fornecer uma citação. Usar um verificador de plágio. Várias ferramentas online e softwares podem ajudá-lo a identificar potenciais casos de plágio em seu trabalho. Seção 10. O toque final. Refinando a sua introdução, você se dedicou de corpo e alma à elaboração do seu trabalho de pesquisa, e agora é hora do toque final. Refinar a sua introdução. Esta etapa crucial garante que sua introdução seja clara, concisa e cativante, deixando uma impressão duradoura em seu leitor. Comece lendo sua introdução em voz alta. Isso ajuda você a identificar qualquer frase estranha, erros gramaticais ou frases que não fluem bem. Preste atenção ao tom geral e à clareza da sua escrita. Faça a si mesmo as seguintes perguntas. Minha introdução apresenta meu tema de pesquisa de forma clara e concisa? Forneci contexto e informações básicas suficientes? Meu problema de pesquisa está claramente definido e bem definido? Meus objetivos de pesquisa são específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo definido, SMART. Forneci uma breve visão geral da estrutura do meu artigo? Minha introdução é envolvente e interessante de ler? Seção 11. Desvendando o sucesso. Seu guia para uma introdução convincente. Dominar a arte de elaborar uma introdução convincente é uma habilidade inestimável para qualquer pesquisador. É a chave para abrir a porta para sua pesquisa, convidando os leitores a se envolverem com seu trabalho e a apreciar o significado de suas descobertas. Lembre-se, sua introdução não é apenas um resumo, é uma promessa, um convite e um roteiro, tudo em um. É uma oportunidade para mostrar sua paixão por sua pesquisa, despertar a curiosidade do leitor e deixá-lo ansioso para mergulhar mais fundo no mundo que você criou. Ao seguir as etapas descritas neste ensaio, você estará no caminho certo para elaborar introduções que cativam seu público, preparando o cenário para uma jornada de pesquisa bem-sucedida e impactante. Abrace o desafio, aprimore suas habilidades e veja como suas palavras abrem um mundo de possibilidades.